desde ontem até hoje, todos os encaminhamentos? Ontem estava aí na Câmara Municipal, né, pela tarde, e aonde veio alguns cidadãos e até me chamaram para uma conversa aí que se poderia conversar com o presidente. E eu, como sempre tenho feito, eu atendo todo mundo, né? E aí onde que relataram essa questão. A gente sabe que o regimento interno prevê que eles têm que acatar toda denúncia, isso é obrigação, né, tanto do presidente da Câmara, né? E a gente foi o que fizemos, acatamos. Sabíamos também que previa o regimento interno, que teria que ser já lido na primeira sessão, que teria que ser fosse lido e votado para talvez a apuração desses fatos, né? E aonde que se fosse que passasse e acatasse a denúncia, teria que ser formar uma comissão com 3 vereadores, onde o qual entrava entre os 9 vereadores um sorteio. Então, por isso que é um negócio bem, vou dizer assim, apartidário, porque qualquer vereador deveria assumir, né? E, posteriormente, a gente seria tomado as providências, seria feita a questão aí dessa comissão para possível aí as irregularidades e uma possível cassação, né? Também, dentro do regimento interno, previa que todos teriam que ter aí seus direitos políticos normais, né? Teria que ser um eleitor e com o direito político exercendo, ou seja, como eleitor. E um desses cidadãos tinha um problema com a justiça eleitoral. Então, onde até pela tarde aí para algumas pessoas da imprensa, até inclusive, né, vocês, a gente deu essa explicação, e a qual mas mesmo assim ia para votação, independente se tivesse certo, ia para votação. Mas como não estava, a gente ia decidir com os vereadores e mesmo assim votar, porque você tendo esse argumento, com certeza eu ia repassar esse argumento dentro dessa questão, e aonde poderia ser arquivado ou poderia se manter essa denúncia e seguir os trâmites da casa, né? Como teve, eu até me senti assim surpreendido que quando cheguei à casa hoje, um pouco antes da sessão, obtive a informação que teria sido retirado aí essas denúncias. Então não sei qual será a forma tomada agora, a decisão tomada, se vamos reapresentar. Eu já explanei a independente de qual seja as pessoas que façam essas denúncias, eu acato, eu vejo que como o prefeito, uma situação, até eu escutei ele nas emissoras, na rede social, onde falava que era um ato político e assim então. Eu respeito a decisão dele, né? Mas eu acredito assim que quando a pessoa está tranquila, que está tudo certo, o que a pessoa tem que dizer, os vereadores têm que fazer o trabalho deles, teve uma denúncia, minha consciência está tranquila, como administrador, e que se siga essa aí, comissão processante, e para frente veremos o desfecho. Lógico, muito tranquilo, dizendo que dá um desgaste, não apenas para o executivo, mas também dá um desgaste para o legislativo. Mas essa é a nossa obrigação. E temos que estar independente. Hoje a casa está muito cheia, bastante funcionário público aí, né? Mas eu, num momento algum, me omito. Pode a casa estar cheia, se tiver que dizer um sim, eu vou dizer um sim. Se tiver que dizer um não, eu vou dizer um não. Como a minha posição pessoal. Mas como presidente da casa, hoje fico feliz pela magnitude de pessoas que estavam aqui na sessão e conseguir manter a ordem, as pessoas respeitarem o Legislativo Municipal. Isso foi de bom grado e vejo que Deus abençoe aí os próximos passos e que quem ganhe seja realmente a população. Vereador Pedroso, o vereador Piratuba comentou que seriam necessários 2/3 dos votos dos vereadores, 6 votos, e o senhor leu ali no seu discurso, no seu pronunciamento, que não seriam necessários, uma maioria simples já aceitaria a denúncia. Eu gostaria que o senhor explicasse também essa questão. Até o vereador Piratuba levantou um caso, mas já tem algumas aí
outras, vou dizer, medidas, né, que não precisa isso aí. Era simplesmente a maioria simples. E como o nosso próprio regimento interno prevê. Então já teve, o vereador até Piratuba comentou, eu respeito a opinião dele, mas já teve em outras legislaturas antes a denúncia e aonde por maioria simples podia. Então antes podia por maioria simples, né? Agora não pode, agora tem que ser 2/3. Então nesse sistema, mas tem, até eu li ali a questão judicial, como funciona, né? E a gente respeita e eu acredito que o Poder Legislativo Municipal está dentro daquilo que rege a lei. O presidente pode votar, o presidente da casa, no caso o senhor pode votar, ou somente desempatar caso empate? Somente em caso de desempate, né? Como prevalece a maioria simples, em caso só de desempate. Se fosse os 2/3, aí teria que votar. Vereador Pedroso, gostaria que o senhor comentasse também sobre o trabalho da sua assessoria jurídica da Câmara, que detectou essa falha, então, e que deu todo esse desdobramento nessa questão da denúncia que acabou sendo retirada na tarde desta terça-feira. Como eu falei, o Poder Legislativo Municipal ele tem uma obrigação com o povo, não com certo lado, certo lado A ou lado B. Ele tem obrigação. Então fizemos tudo dentro do que rege o regimento interno, tanto na questão de presidência, na questão de jurídico, respeitando, escutando alguns vereadores também, né? Onde hoje pela manhã já foi feito o ofício, o chefe de gabinete levou hoje na Justiça Eleitoral, juntamente com a doutora, se obteve esses problemas e dessa forma agiu de muito boa fé aí o Legislativo Municipal, tanto na parte jurídica quanto na presidência, de levar tudo acima de como se está e rege o regimento interno. Ok. Quem quer tirar uma fotografia comigo? Você não? Não. O vereador Dalmolin está lá na sala dele? Isso aqui foi? Vamos ver se encontramos o vereador Marciano Dalmolin para pegar uma palavra dele. Aqui? Chega aqui, vereador Marciano Dalmolin. Pode ser? Vamos ali. Hoje está fiscalizando. Então, vereador Dalmolin, com a garganta ruim na noite desta terça-feira, mas isso não foi empecilho, então, para o seu discurso na tribuna, falando sobre essa denúncia. O senhor estreando já primeiro mandato como vereador, pegando uma denúncia de uma possível cassação do prefeito do município de Campos Novos, e o senhor é formado em Direito, conhece um pouco já das leis. Gostaria que o senhor comentasse também essa questão da denúncia e qual seria seu voto no caso se ela fosse a plenário. Uma boa noite, vereador. Boa noite, Ricardinho. Boa noite, pessoal que nos assiste. É uma situação, eu como vereador de primeiro mandato já pego situações meio cabulosas aqui na Câmara de Vereadores, né? Eu falei com relação ao objeto dessa denúncia, eu tratei de uma forma muito tranquila, porque as instituições, né, que são extremamente imparciais, como o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Poder Judiciário, já estão apurando, né, essas informações. Inclusive a Prefeitura Municipal, o Poder Executivo já está respondendo a ação de probidade administrativa, está apresentando documentos, e lá na frente, se tiver algum culpado, será sem dúvida condenado, se também não dever nada, vai ser absolvido. O que eu percebo nessa denúncia especificamente que foram feitas para essas pessoas? Algum grupo, e eu não tenho dúvida disso, que tem uma interferência política enorme nessa questão, interesse político, acabou arquitetando toda essa situação, utilizando o nome de algumas pessoas que já estão envolvidas em alguns fatos políticos. Inclusive, algumas dessas pessoas, elas vêm criticando a administração do governo Zancanaro lá desde o início, né? São pessoas totalmente parciais. Eu acompanho alguns, eles de forma algum elogio qualquer coisa que venha da administração, é só crítica. Inclusive já fui alvo de críticas infundadas por parte de algumas pessoas que fazem parte desse grupo que entrou. Então foi um pedido elaborado, a gente vê que foi feito por um advogado, e muitas pessoas que não quiseram ser identificadas que estavam por trás disso. Pode ser pessoas que têm interesse na disputa das eleições, das próximas, e não querem ter um desgaste com a população, porque a gente viu, eu acompanhei muito o posicionamento das pessoas na rua, e as pessoas não querem saber de impeachment do prefeito, as pessoas querem que o município ande, as pessoas querem que as coisas aconteçam.
O prefeito já está com os problemas na justiça e, como eu falei, mesmo depois de encerrado o mandato, se tiver problema, vai ser condenado, vai dar problema. Mas essa estabilidade toda que a população não quer. E eu percebi isso nas ruas. Porque a troca do prefeito ou a saída do prefeito sempre acaba com mudança de planos, mudança de andamento. E eu, que sou um vereador que corro muito atrás de saúde, tenho visto que tem acontecido situações positivas com relação à saúde. Então, além de tudo, eles fizeram uma arrancada totalmente errada, as pessoas que vêm denunciar, porque precisa estar no peso, no gozo dos direitos políticos, e eles não tiveram a capacidade de verificar sua condição na justiça eleitoral antes de entrar com esse pedido. Já largaram errado, eu percebi. Porque quando foi feito, a Câmara de Vereadores fez o pedido para a justiça eleitoral, foi visto que uma pessoa não estava aqui justamente por problemas na prestação de contas das eleições de 2016, que o cara foi candidato. Então você veja... E era presidente de um partido ainda, né, na época das eleições, né, da então você vê como que às vezes é fácil cobrar sem olhar a situação. Tiveram que retirar a denúncia para corrigir os problemas e apresentar de novo. Então, eu costumo sempre representar a população, os interesses da população, não interesses políticos. Interesses politiqueiros, eu disse assim, algumas pessoas têm que aguardar a época das eleições. Querem disputar, querem estar na prefeitura, querem ser prefeito, seja o que for. Aguarda essa época das eleições, vai ter o momento certo. Agora, tentar usar a via da Câmara de Vereadores para antecipar a saída do prefeito, isso é muito perigoso, a gente tem que ter muito cautela. Inclusive, a Câmara pode tirar o prefeito e ele conseguir, na justiça, retornar para a prefeitura. E que bagunça nós vamos viver em Campos Novos até as próximas eleições. Então, as denúncias, como eu já falei, já vêm sendo apuradas. Eu espero que por pessoas imparciais venham julgar, porque os vereadores sempre algum tem um lado, tem partido, tem um é contra, outro é a favor, do início ao fim. Então esperamos que isso termine da melhor forma. E além de tudo, eu quero trabalhar para a população, não gastar tempo aí com algumas situações complicadas. Obrigado, Amolim, pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço e fico sempre à disposição para o esclarecimento da população. Agradecendo também as pessoas que estiveram conectadas na noite desta terça-feira. Começamos, Amolim, a acompanhar essa repercussão desde a tarde desta segunda-feira, em que entrou a denúncia, conversamos com os envolvidos. E agora finalizando então a noite desta terça-feira, essa denúncia que pedia o impeachment do prefeito Silvio Alexandre Zancanaro, finalizando nosso trabalho na noite desta terça-feira, mas amanhã voltamos com mais informações nesse novo canal que estamos trazendo para Campos Novos, que é o SWCC, Sistema Web Camponovense de Comunicação, um jeito diferente de fazer jornalismo. Inclusive temos um estúdio já pronto e que muito em breve o vereador Amolim e os demais membros da casa estarão lá acompanhando para contar um pouco da sua história e como é que está sendo esse primeiro mandato, no caso do Amolim, e dos demais que já estão na casa há mais tempo, e contar um pouco da sua história e como é que está sendo esse ano de 2019 na política camponovense. Obrigado, Amolim, obrigado a todos pelo espaço que estavam acompanhando, com informações para o Sistema Web Camponovense de Comunicação, reportagem de Ricardo Silva.